Um cara que trabalhou para mim há alguns anos compartilhou uma noite no trabalho, um encontro único que teve na adolescência. Não posso dizer que já ouvi falar desse tipo de criatura antes, mas achei que valeria a pena compartilhar. Diretamente da perspectiva dele, aqui vai. Eu tive uma experiência muito estranha no ensino fundamental. Olhando para trás, parece surreal. É uma sequência de eventos que levou a algo que eu não consigo explicar completamente. Sou de uma pequena cidade, cujo nome prefiro não mencionar. Eu vinha de uma escola pequena, onde todos conheciam todo mundo, e de repente fui jogado em uma multidão muito maior. Todos os novos rostos e corredores era intimidador, além da constante correria de estudantes entre as aulas. Minha mãe decidiu me transferir para uma nova escola por questões de conveniência. Ela viajava a trabalho e era mais fácil para ela deixar eu e meu irmão na casa dos meus avós todas as manhãs. Eles garantiam que comêssemos e estivéssemos prontos para pegar o ônibus. Isso poupava minha mãe de ter que ligar para saber se estávamos acordados, bem vestidos, alimentados e prontos para sair no horário. A nova escola não era apenas maior, mas ficava no centro da cidade. Eu havia saído de uma escola rural para uma escola urbana, o que era um mundo completamente diferente. Para fazer amigos, entrei nos times esportivos, e o wrestling rapidamente se tornou meu foco. Meu interesse em wrestling não foi totalmente aleatório. Um amigo meu da antiga escola tinha um irmão mais velho que lutava wrestling. Se ele era bom ou não, honestamente não lembro, mas ele costumava praticar todos os movimentos conosco. Ele nos jogava de um lado para o outro, nos imobilizava e nos ensinava técnicas que nem sabíamos que estávamos aprendendo. Na nova escola descobri que era surpreendentemente bom no wrestling, especialmente na categoria de 60 quilos. Atribuí isso a todas aquelas lutas no quintal com meu amigo e o irmão dele. Naquele ano, nosso time de wrestling teve uma temporada incrível. Triunfamos nos distritos, um feito que não acontecia para aquele time havia anos. 6 de nós se classificaram para o campeonato estadual, incluindo eu. Era um grande evento para a escola, não só pelas vitórias, mas porque tantos lutadores do mesmo time estavam avançando para o estadual. Havia um problema. Não tínhamos exatamente fundos suficientes para cobrir a viagem para o campeonato estadual. Descobri que wrestling não era exatamente um esporte financiado pela prefeitura, então precisávamos encontrar financiamento se quiséssemos ir. Organizamos arrecadações de fundos e tivemos sorte de receber algumas doações generosas. Entre essas duas coisas, conseguimos dinheiro suficiente para fazer a viagem acontecer. Não apenas para os classificados, mas para o time inteiro. Originalmente o plano era levar apenas os classificados para o estadual, junto com um suplente, mas agora todos iriam. Foi um esforço coletivo e queríamos apoiar uns aos outros. O campeonato estadual ficava do outro lado do estado, a cerca de 4 horas de distância. Era um evento de 3 dias, em meados de março. A viagem foi tudo menos tranquila. Obras nas pistas reduziram a rodovia a uma única faixa, e as condições causaram vários acidentes. O que deveria ter sido uma viagem direta se transformou em uma jornada estressante e prolongada. Quando chegamos, estávamos perigosamente perto de perder a pesagem. Apesar do início difícil, e embora nenhum de nós avançasse, tudo correu bem. Ainda assim, foi uma grande conquista para todos. Para comemorar, nosso treinador usou os fundos restantes para nos levar ao McDonald's. Não era nada sofisticado, mas depois de um torneio, ter uma refeição paga era um luxo. A viagem de volta foi longa. Para evitar a construção, nosso treinador conseguiu permissão para fazer um desvio. Quando partimos, já eram cerca de 19 horas e sabíamos que não chegaríamos em casa antes das 2 da manhã.
O ônibus estava cheio de conversas e risadas enquanto nos acomodávamos para a viagem de 5 horas. A princípio, a viagem de volta foi tranquila, mas à medida que subíamos para altitudes mais elevadas, o tempo mudou. A tempestade surgiu do nada e o vento batia contra o ônibus, fazendo-o balançar. Nossa velocidade caiu drasticamente e os faróis mal iluminavam o caminho à frente na chuva. Nosso motorista reduziu, quase parando. Normalmente uma tempestade assim não teria nos incomodado, mas com todos tendo enchido seus copos de refri antes de partir, não demorou para que a natureza começasse a chamar. Nenhum de nós conseguiria aguentar mais 10 minutos. Não sei exatamente o lugar, mas segundo o motorista, estávamos em um trecho conhecido por suas inclinações íngremes e curvas fechadas. Na extremidade havia várias áreas de escape para caminhões em caso de falha nos freios, mas paradas para descanso eram raras. A próxima cidade, com um banheiro decente, ainda estava a quase 2 horas de distância. O motorista do ônibus, finalmente entendendo a urgência, cedeu. "Vou parar assim que puder", ele disse. Não demorou muito para o ônibus reduzir a velocidade enquanto o motorista nos manobrava para um daqueles pontos íngremes na beira da estrada. No momento em que o ônibus parou, todos corremos para a porta formando uma fila. Nosso treinador gritava para tentar se fazer ouvir no meio da confusão. "Prestem atenção, crianças! Está chovendo muito lá fora. Não se afastem mais do que a distância de um braço do ônibus." Ele se virou para o treinador assistente. "Olha eles para que ninguém se perca." Quando a porta se abriu com um chiado, saímos correndo para a tempestade. O frio praticamente me golpeou no rosto, mas mal percebi. Eu estava concentrado demais tentando encontrar um lugar para fazer minhas coisas. Eu fui um dos últimos a descer do ônibus e, quando cheguei lá fora, os outros já tinham se espalhado. Suas silhuetas mal eram visíveis no breu e agora na fraca chuva. Fui em direção à parte de trás do ônibus, querendo um pouco mais de privacidade, mas conforme me movia, ouvia as reclamações no meio do vento. "Vai mais para lá, você está muito perto." Então continuei andando, tentando me afastar um pouco mais. As luzes traseiras do ônibus desapareceram em um brilho fraco atrás de mim. Finalmente encontrei um bom lugar. Fiz o que precisava rapidamente, nervoso com a ideia de que o ônibus pudesse me deixar. Enquanto terminava, uma voz atravessou a chuva. "Onde estão todos?" A voz soava fraca, quase carregada pelo vento. Virei-me, apertando os olhos para enxergar através da chuva. "Aqui!" gritei de volta, mas a tempestade engoliu minhas palavras. Eu não queria me afastar muito do ônibus, mas a voz veio de novo. "Não me deixe!" Dessa vez parecia mais próxima e desesperada. Contra meu melhor julgamento, comecei a caminhar na direção dela, saindo da estrada e indo em direção à borda da floresta. A chuva ainda era profunda, e conforme eu avançava, o barro começou a engolir minhas pernas. "Não me deixe!" A voz implorou novamente, e dessa vez vi algo. Uma figura azulada no formato de uma pessoa, fraca e brilhante. Ela estava a cerca de 3 metros à minha frente. Fiquei paralisado. Por um momento, o medo deveria ter tomado conta de mim, mas em vez disso, uma estranha sensação de paz me envolveu. O contorno da figura cintilava, e parecia que a chuva girava ao redor dela, como se a tempestade emanasse dela. Ela levantou um braço, acenando para que eu me aproximasse. Aquela sensação de paz ficou mais forte, e dei um passo à frente, afundando ainda mais no rio de barro. Mas conforme eu avançava, a figura flutuava para trás, mantendo a distância entre nós, e começou a gesticular novamente. "Não me deixe!" Sua voz estava quase suave agora. Dei outros passos, mas antes que pudesse ir mais longe, uma mão segurou meu pescoço. "Caminho errado, não acha?" A voz do treinador me trouxe de volta à realidade. "O ônibus está para aquele lado."
Ele não me soltou enquanto me guiava para fora da vala e de volta para a estrada. Virei-me para olhar uma última vez, mas a figura havia desaparecido, engolida pela chuva e pelas sombras. Quando subi de volta no ônibus, estava completamente cheio de barro. Pensei até que levaria um xingo. Joguei-me no banco, tremendo de frio. Nicholas, o cara que estava sentado ao meu lado, me olhou de lado. Achei que íamos te deixar, disse ele meio sorrindo. Ouvi a voz do treinador. Chamada, de novo. Ele passou pela lista, certificando-se de que todos estavam presentes antes que o ônibus finalmente voltasse para a estrada. Fiquei ali quieto, olhando pela janela enquanto a tempestade continuava. Eu continuava olhando, esperando ver algo, uma sombra ou um brilho, mas não havia nada, apenas escuridão. A tempestade eventualmente diminuiu e o ônibus conseguiu passar pelo pior. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que a figura não era apenas fruto da minha imaginação. Parecia muito, muito real. Até hoje não posso dizer com certeza o que vi naquela noite. A coisa mais próxima que encontrei foi algo chamado Fantasma da Água, uma entidade que supostamente atrai pessoas para longe na chuva. Não sei se era isso, mas sei de uma coisa. Se meu treinador não estivesse lá, talvez eu nunca tivesse voltado para o ônibus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você estiver me ouvindo. Isso aconteceu comigo há pouco tempo, enquanto dirigia rumo ao meu trabalho em Campos do Jordão. Isso aconteceu em um trecho já avançado por volta das 4 da manhã. Para evitar o tráfego, saí nesse horário. É muito comum ao dirigir nessas horas encontrar trechos com muita neblina. Além disso, como a estrada está quase deserta, é possível dirigir devagar ou com tranquilidade. Já a caminho, em uma curva, vi ao longe algumas pessoas caminhando ao lado da estrada. Reduzi a velocidade, liguei o pisca-alerta e esperei o momento certo para ultrapassá-los sem colocá-los ou a mim em perigo. No entanto, algo me chamou a atenção. Eles não carregavam lanternas nem qualquer tipo de sinal que indicasse sua presença. Caminhavam na completa escuridão, apesar da neblina. Ao observá-los mais de perto, notei que vestiam roupas cinzas e não levavam nada com eles. Embora tenha achado curioso, não dei muita importância. Minutos depois consegui ultrapassá-los e segui meu caminho. Mas mais adiante, para minha surpresa, encontrei novamente o que parecia ser as mesmas pessoas. Mesmas vestimentas, mesmo passo, mesma situação de não portar iluminação. Reduzi novamente a velocidade, pensando que talvez fosse um grupo grande e que mais adiante encontraria mais pessoas caminhando. Segui atrás deles por alguns minutos, já que a região tinha muitas curvas e descidas acentuadas. Com a baixa visibilidade e o risco de encontrar um carro vindo na direção oposta, não podia ultrapassá-los sem me expor a um acidente grave. Os minutos se passaram e eu continuei atrás deles. Angustiado, decidi me aproximar um pouco mais e buzinar para chamar a atenção. Pensei que talvez pudesse falar com alguém do grupo e pedir educadamente que me deixassem passar. Um deles reduziu o passo ao ouvir a buzina e se afastou do grupo. Eu diminui ainda mais a velocidade e me alinhei com ele. Quando ele ficou bem ao lado da minha janela, pude vê-lo claramente. No lugar de um rosto, havia apenas escuridão, sem traços ou feições. Seu rosto era como um buraco, sem características, mas mesmo assim, senti claramente que olhava para mim. Tomado pelo pânico, acelerei sem me importar com as curvas ou a neblina. Mais adiante encontrei novamente as mesmas pessoas algumas vezes. Toda vez que os ultrapassava, via uma das figuras fazendo sinais para que eu parasse, mas a essa altura eu já não parava nem a pau.
Apenas acelerava, sem me importar com o perigo. Finalmente, após vários quilômetros dirigindo sem parar e arriscando minha vida, cheguei a um cruzamento. Por sorte, encontrei uma equipe da polícia estacionada ali. Encostei rapidamente e informei que havia pessoas caminhando sem iluminação pela estrada. Eles me olharam com estranheza e mencionaram que seus colegas, que monitoravam o início da estrada, não haviam relatado nada. Ao notar meu estado de nervosismo e desorientação, um dos oficiais desceu do carro e tentou me acalmar. Quando consegui raciocinar melhor, contei em detalhes o que havia visto e como os encontrei várias vezes ao longo do caminho. Notei nos rostos deles que não era a primeira vez que ouviam algo assim. Um deles comentou que um motorista de aplicativo havia contado exatamente a mesma coisa na semana retrasada. Decidi esperar um pouco mais à frente deles até o sol iluminar tudo. Quando o movimento aumentou e havia mais luz, finalmente segui meu caminho. Atualmente continuo fazendo esse trajeto pelo mesmo lugar, mas até agora não voltei a encontrar aqueles seres. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu nunca fui de gostar de festas, então me cansei rápido da cultura de sair para festas e percebi que sempre me divertia mais fazendo algo significativo com alguns amigos próximos. Sou de uma área rural no noroeste de Ontário, e isso aconteceu há alguns anos. Desde que eu era criança, meu pai e seus amigos tinham uma tradição de Ano Novo, ir pescar no gelo enquanto todo mundo comemorava o Ano Novo de suas maneiras. Minha mãe é colombiana e não estava muito presente, então cresci passando a véspera de Ano Novo em um lago congelado no frio intenso com meu pai, meu tio, meu irmão e os amigos do meu pai. Meu pai não está mais entre nós, e meu irmão se mudou para a Tailândia há alguns anos, mas eu ainda tento ir pescar no gelo sempre que posso, especialmente para celebrar a véspera de Ano Novo. Não sei exatamente por quê, mas sinto que tenho uma espécie de obrigação de manter a tradição. Meus dois melhores amigos, Nathan e Trevor, também são caras bem rústicos. Sabe aquele tipo de cara parrudo, com aparência de velho, que parece estar mais conectado com a natureza do que com a sociedade? É assim que eu descreveria a mim mesmo também. De qualquer forma, nós três tentamos manter a tradição viva da melhor maneira possível, o que era ótimo porque passar a véspera de Ano Novo sozinho seria deprimente. Nathan estava dirigindo naquele dia. A caminhonete dele era perfeita para a tarefa. Pneus grandes, tração nas 4 rodas e espaço suficiente na traseira para todo o nosso equipamento. Empacotamos tudo o que precisávamos: varas de pesca, armadilhas, iscas, um trenó para carregar tudo e um pequeno abrigo portátil para nos proteger do pior do frio. A previsão do tempo dizia que a noite seria limpa, mas em Ontário nunca dá para confiar completamente nos boletins meteorológicos. Estávamos preparados para tudo. Pelo menos achávamos que estávamos. O lago para o qual estávamos indo não era um local muito conhecido, e era isso que adorávamos nele. Ele ficava escondido, cercado por árvores densas, e sua superfície permanecia congelada mesmo nas partes mais amenas do inverno. Não era um lugar que você encontraria por acaso, a menos que soubesse exatamente onde procurar. Enquanto Nathan dirigia pelas estradas cobertas de neve, a empolgação começou a crescer. Há algo mágico sobre a tranquilidade silenciosa da pesca no gelo. Para mim, com certeza é melhor do que beber cerveja atrás de cerveja em algum bar qualquer. Quando estacionamos perto do início da trilha, notei alguém parado nas proximidades. Ele estava a alguns metros de distância, enrolado em roupas pesadas. Algo nele não me parecia certo. Ele não se mexia, apenas ficava parado, olhando para a nossa caminhonete.
A princípio pensei que talvez fosse apenas outro pescador nos avaliando, mas então o vi olhar para o celular, depois para nós e novamente para o celular. Por algum motivo, aquilo não parecia normal. Não sei explicar exatamente, só parecia estranho. Comentei com meus amigos que aquele cara estava me assustando. Os dois olharam para ele. Trevor deu de ombros e Nathan acenou com a cabeça, mas não disse nada. Estávamos prestes a começar a descarregar quando o homem de repente correu em nossa direção, agitando os braços desesperadamente. Baixei o vidro da janela para ouvir o que ele estava dizendo. Ele começou a gritar que precisávamos ajudá-lo imediatamente, pois o amigo dele havia acabado de cair no gelo. Ele apontou para o celular, dizendo que o outro cara que estava com eles havia acabado de avisar. Ele parecia frenético e o desespero dele parecia real. Nem paramos para pensar. Trevor abriu a porta e logo estávamos todos fora, seguindo o homem enquanto ele disparava pela trilha em direção ao lago. Não paramos para pegar nada, nem mesmo nossos casacos. A urgência na voz dele foi suficiente para anular qualquer pensamento de segunda mão. O homem praticamente corria e tivemos que apressar os passos para acompanhá-lo. Enquanto nos aproximávamos do lago, comecei a perceber algo que não parecia certo. Ele não estava nos levando para os pontos de pesca habituais. Em vez disso, estávamos indo para uma parte mais remota da margem, longe de onde o gelo era mais espesso. Estava prestes a parar de segui-lo, mas era tarde demais. Eles apareceram à vista antes que pudéssemos fazer qualquer coisa. 2 outros homens parados perto da beira do lago. Eles não estavam vestidos para pescar e não se moviam. Apenas estavam lá, esperando. Olhei para as mãos deles e vi que estavam armados. Meu sangue ironicamente gelou. Um deles gritou para que parássemos ali mesmo enquanto nos aproximávamos. Ele levantou a arma e a apontou diretamente para minha cabeça. Honestamente, não consigo descrever a sensação que você tem quando alguém aponta uma arma para você. Espero que ninguém jamais precise passar pelo que senti naquele dia. Meu coração despencou quando o homem que estávamos seguindo se virou para nos encarar com um sorriso de outro mundo. O segundo homem exigiu as chaves da caminhonete, junto com tudo o que tínhamos conosco. Nós realmente não tínhamos escolha. Aqueles caras não pareciam estar brincando. Nathan enfiou a mão no bolso e jogou as chaves da caminhonete para o homem, e nós 3 esvaziamos nossos bolsos. Tentei segurar meu telefone, mas um dos homens disse: "Você quer morrer?" Nathan disse que o dele estava no carro, o que por algum motivo os fez rir. Em questão de momentos, eles pegaram tudo e nos levaram de volta ao caminho sob a mira de uma arma, antes que um dos homens fugisse na caminhonete. Os outros 2 recuaram para a floresta, presumivelmente para o veículo deles. Pensei em segui-los, mas achei que isso não ajudaria em nada. Ficamos ali por um momento, tremendo, até que Nathan puxou seu telefone. Eu sabia que ele tinha mentido sobre o aparelho estar no carro. Sinceramente, não sei o que teríamos feito se ele não tivesse pensado rápido. De alguma forma, ainda tínhamos sinal. Ele ligou para a polícia, explicando tudo com a maior calma possível. O atendente nos disse para ficarmos onde estávamos e nos agrupamos para nos aquecer enquanto esperávamos a ajuda chegar. Eu ainda estava incrivelmente irritado. No entanto, Nathan estava pior. Ele continuava chutando as árvores próximas e gritando palavrões sem parar. Não havia nada que Trevor ou eu pudéssemos fazer para acalmá-lo. Tudo aconteceu tão rápido que eu ainda estava processando. Por que diabos haveria pessoas no meio do nada na véspera de Ano Novo? Não fazia sentido. Era muito azar. Vou pular todos os detalhes entediantes. Os policiais registraram um boletim e foram gentis o suficiente para nos levar de volta à casa do Trevor, que era a mais próxima. Como era de se esperar, a caminhonete nunca foi encontrada e aquelas pessoas nunca foram pegas.
Nós três ainda não conseguimos acreditar no que aconteceu. Trevor acha que simplesmente cruzamos o caminho de pessoas erradas na hora errada, que eles não estavam planejando nos assaltar, mas que simplesmente fomos os alvos perfeitos. Acho que isso é possível, mas ainda parece tão improvável. Quem simplesmente arma uma emboscada para algumas pessoas aleatórias de última hora? Mas também não faria sentido eles estarem esperando por nós em um lugar tão isolado. Eles não tinham garantia de que alguém apareceria. Eu realmente não faço ideia do que pensar sobre todo esse incidente. Quero começar dizendo que tudo o que vou compartilhar foi experimentado por 3 pessoas, incluindo eu mesma. Minhas colegas de quarto e eu nos mudamos para nosso dormitório em setembro do ano passado, e os eventos estranhos começaram logo cedo. O primeiro incidente aconteceu com uma das minhas colegas, Amanda, enquanto ela estava desempacotando suas coisas. Ela verificou todas as gavetas da mesa e as encontrou vazias. Nisso começou a guardar seus pertences e foi abrir uma das gavetas para colocar algo dentro. Foi então que ela encontrou um pequeno carrinho Hot Wheels bem no meio da gaveta, que antes não estava ali. Ninguém havia entrado no quarto. Ela não havia saído. E não havia como ela ter ignorado aquele brinquedo tão específico no meio da gaveta. Foi assustador. Claro, as coisas pioraram. Alguns dias depois, a luz do lado de fora do quarto dela começou a piscar. Informamos a administração do prédio sem pensar em nada remotamente paranormal. Por que pensaríamos? A lâmpada foi substituída, mas o problema persistiu. Nas semanas seguintes, Amanda começou a ouvir o que parecia ser passos no quarto dela. Podia ser alguém no corredor, mas o som sempre parecia vir de dentro do quarto, e todos que ouviam concordavam com essa percepção. Um dia, Amanda entrou no quarto e viu uma figura sombria parada no canto. Ela ficou aterrorizada. Achando que alguém havia invadido, acendeu a luz, mas a figura desapareceu. Na semana passada, Amanda me enviou uma mensagem enquanto estávamos em nossos quartos. A mensagem dizia: "Meu namorado está aqui?" Respondi que não, já que era meio-dia de um dia útil. Amanda respondeu: "Acabei de ouvir um homem tossindo." Ela verificou o corredor, mas não encontrou ninguém. Quando me juntei a ela para procurar no dormitório, ele estava vazio. Devo mencionar também que não havia homens morando no nosso prédio. Outra vez ouvi passos vindos do quarto da Amanda enquanto ela não estava em casa. Verifiquei o corredor e, como esperado, estava silencioso e vazio. Isso me gelou até a alma. Mas o ponto de ruptura para mim veio no fim de semana, quando eu estava sozinha no dormitório. Era um pouco depois das 22 horas. Fui ao banheiro e todas as luzes do corredor estavam apagadas porque não me dei ao trabalho de acendê-las. Quando saí do banheiro, notei que a luz do quarto da Amanda estava acesa. Pensei que talvez ela tivesse deixado acesa antes de sair para o fim de semana. Quando tentei abrir a porta para apagar a luz, ela estava trancada. Mais tarde, Amanda me disse que não só havia apagado a luz antes de sair, mas também estava apagada quando ela voltou. Sempre que entro no quarto dela, sinto uma pressão opressiva no peito, algo que não consigo explicar. Isso tem acontecido com mais frequência, junto com outros eventos inexplicáveis. Recentemente, Amanda sentiu cheiro de cigarro em nosso apartamento, onde é proibido fumar, e confesso que também senti o cheiro, embora de forma mais leve. Nenhuma das nossas outras colegas conseguiu sentir. Cheiros estranhos têm surgido, cheiros que não conseguimos identificar nem explicar. Uma noite deixei a porta da frente destrancada ao acompanhar meu namorado até a saída, esperando ficar fora por apenas 2 minutos.
Bem, quando voltei, a porta estava trancada. E detalhe, ninguém estava em casa naquele momento. Claro, entrei. Assumi que alguém devia estar por ali, mas ao verificar não havia ninguém. Não consigo explicar isso, e a atividade só tem aumentado. Amanda viu figuras sombrias em seu armário, e uma vez avistamos o reflexo de um homem na janela. Amanda o descreveu como um homem mais velho vestindo uma camisa xadrez. Outra vez, enquanto estávamos na cozinha, Amanda achou que eu estava atrás dela porque sentiu a presença de alguém. Quando se virou, viu uma aparição de corpo inteiro do mesmo homem. Como você pode imaginar, isso a deixou profundamente assustada. A pressão que sinto no quarto dela começou a aparecer em outras partes do dormitório, e também notei movimentos em superfícies reflexivas. Um dia, enquanto decorávamos nossa árvore de Natal, vi novamente o reflexo do homem na janela. Ele estava sentado no sofá, nos observando. Quando virei para olhar diretamente para o sofá, ele não estava mais lá. Naquela noite, Amanda ficou no quarto da nossa outra colega, chamada Teresa. Amanda foi mantida acordada por batidas nas paredes, ruídos vindos do armário e até a sensação de que a cama estava sendo fisicamente movida. Teresa sentiu a cama se mexer, mas não percebeu mais nada além disso. Alguns dias atrás, eu estava no meu quarto e senti a pressão familiar no peito. Disse em voz alta: "Você não é bem-vindo aqui, por favor, vá embora." Em segundos, a pressão desapareceu. O evento mais recente aconteceu quando eu estava sozinha. Enquanto me arrumava para a aula, ouvi o som de uma gaveta sendo aberta no quarto trancado da Amanda. Mandei uma mensagem para confirmar que ela não estava em casa. Mais tarde, ouvi cabides de metal se movendo em seu armário e, ao enviar uma mensagem para contar a ela, a luz do corredor que eu havia apagado mais cedo se acendeu sozinha. Apelidamos o espírito de Henry, mas as coisas estão ficando insuportáveis. Precisamos de conselhos sobre o que fazer. Queimar sálvia não é uma opção, então, se houver outra maneira de lidar com esse espírito ou demônio, ou seja lá o que for, estamos abertos a sugestões. Por volta de 2021, iniciei um canal de histórias de terror no YouTube que, infelizmente, não deu muitos frutos, mas ainda permanece como uma lembrança. Desde muito jovem, sempre fui fã desses temas. Depois de ter compartilhado histórias da minha família mais próxima e amigos, comecei a buscar relatos com outras pessoas. Foi então que minha mãe sugeriu que fôssemos ao vilarejo onde nasceu seu pai, já que lá sempre se contavam e viam coisas estranhas. A verdade é que há boas histórias naquele lugar, e talvez eu as conte por aqui depois. Pegamos o carro por volta das 10 da manhã e seguimos para lá. Quando chegamos, perguntamos pela Dona Esperança. Ela saiu para nos receber. Fazia alguns anos que não via minha mãe, então estava feliz e nos recebeu muito bem. Depois de algumas horas de conversa e de colocar os assuntos em dia, perguntei diretamente se ela já tinha vivido alguma experiência paranormal no vilarejo e expliquei por que estava interessado em saber. Ela assentiu com a cabeça e rapidamente começou a nos contar várias histórias. Uma delas, para mim a mais impactante, é a seguinte, que compartilharei a partir deste momento em primeira pessoa. Mirella. Aqui há muitos anos a iluminação pública era muito escassa, então acordávamos antes de amanhecer para aproveitar ao máximo a luz do sol. Certa manhã, levantei por volta das 4 para ir ao moinho. Fazia muito frio, então tentei me cobrir com um suéter, além do chale e umas meias grossas, porque de verdade, o frio estava muito intenso. Depois peguei minhas botas e fui para o moinho. O moinho ficava na casa de um senhor cujo nome já não me lembro,
Do lado de fora ele tinha uma pequena lâmpada que mal iluminava. Estava chegando quando, perto da entrada, vi que havia uma mulher parada. Era magra, muito alta, com cabelos longos e escuros que cobriam completamente o rosto. O impressionante era que, com o frio intenso que fazia, ela estava vestida apenas com um leve vestido azul de flores e sandálias simples. Era ainda mais estranho porque, no vilarejo, todos nos conhecíamos, mas eu nunca a tinha visto antes. Passei ao lado da mulher e a cumprimentei. "Bom dia." Ela não respondeu. Não dei mais atenção. Moí o que precisava, conversei com algumas pessoas, incluindo o dono do moinho, e no final voltei para casa. Algumas horas depois ouvimos um alvoroço na região. O dono do moinho havia morrido. Um de seus filhos o encontrou caído dentro de casa. Foi bastante impactante, já que nos conhecíamos há muitos anos e principalmente porque eu o tinha visto com vida poucas horas antes. Alguns dias depois, quando saí de casa bem cedo, vi novamente a mulher, vestida da mesma forma. Desta vez, ela estava junto à porta da casa de outra pessoa. Horas mais tarde, quem vivia ali também morreu. Isso aconteceu mais uma vez. Outra vizinha faleceu horas depois de termos visto essa mulher junto à porta da casa dela. Cheguei a comentar com a família dessa vizinha, e todos concordamos que possivelmente era a morte. Nunca mais a vi. Vi outros espectros, outras aparições, mas nunca mais aquela mulher. E bom, essa é a história que me foi compartilhada à comunidade. Espero que tenham gostado. Em breve voltarei para compartilhar outras histórias, não apenas as que me contaram, mas também relatos da minha família e algumas experiências que vivi. Faz muito tempo que eu queria escrever minha experiência para você, diário, para que, se possível, você compartilhe no canal. E, sinceramente, eu não entendo o que aconteceu naquela noite. Não é que houvesse outra possibilidade, porque tudo foi tão claro, mas, ao mesmo tempo, tão impossível. Ainda assim, eu acredito nisso. O problema é que me custa aceitar. Na época em que isso aconteceu, em 2017, eu ainda morava com meus pais. Meu irmão mais velho já havia se mudado, e além de nós, viviam na casa 2 cachorros, ambos vira-latas. Um era mais apegado a mim, e o outro aos meus pais. Assim, quando dormíamos, o que era mais ligado aos meus pais dormia com eles, e o Moca, que era o mais próximo de mim, ficava comigo. Nós o havíamos adotado, assim como o outro, o Curuçá. Ambos tinham nomes relacionados a café. Eles estavam conosco havia apenas 1 ano, mas eram ótimos cachorros. Moca era marrom, de pelo curto, médio, e com o focinho um pouco longo. Bom, ele ainda é assim. Ele está vivo, mas agora mora com meus pais. Uma noite, enquanto eu tentava dormir, eu estava rolando na cama, tentando me acomodar. Acredito que já eram cerca de 11 da noite. Meus pais estavam dormindo e o Moca também. Em uma dessas voltas na cama, eu escutei, do meu lado direito, uma voz muito rouca que disse: "E você não pensa em dormir hoje?" Logo depois, ouvi como se quem tivesse dito aquilo tivesse descido da cama. Parecia que alguém havia pulado para o chão, pois escutei passos leves no chão e em seguida uma risada baixa, também rouca, mas como quando alguém ri com a boca fechada, de forma abafada. Claro que isso me assustou muito, mas o que mais me deixou aterrorizado foi o cheiro. Moca tem um cheiro forte por causa do tipo de pele dele, que mesmo com banhos frequentes ainda mantém um odor característico. E foi exatamente esse cheiro que eu senti quando a voz falou ao meu ouvido. E não foi só isso. A boca do Moca também tinha um cheiro bem forte, que era fácil de perceber quando ele estava perto e respirava.
Esse mesmo cheiro estava presente quando ouvi aquela voz. Eu, sinceramente, fiquei congelado. Não escutava mais o Moca roncando. Ele não roncava alto, mas o suficiente para ser perceptível. Fiquei ali até que, com muito esforço, eu me levantei da cama pelo lado oposto de onde ele estava deitado. Acendi a luz, fui até a porta e lá estava ele, deitado, mas com a cabeça erguida, olhando para mim. Eu juro para vocês, aquele não era o olhar do meu cachorro. Ele não tirava os olhos de mim enquanto eu saía do quarto e ia para o banheiro. Eu não contei nada para os meus pais. O que aconteceu foi real, mas eu sabia que eles não iriam acreditar. Aquela noite eu dormi na sala. Na manhã seguinte, quando o vi, Moca era o mesmo de sempre. Ele já não tinha aquele olhar que vi quando ouvi ele falar, porque eu tenho certeza de que foi ele. Apesar do medo que aquela experiência me causou, ele continuou dormindo comigo. Não sei como consegui lidar com isso agora que estou contando, mas nunca mais aconteceu nada parecido com ele. Depois de um tempo me mudei também, e o Moca ficou com meus pais e com o Curuçá. Não quisemos separá-los, mas eu sei que aquilo foi real, só não consigo entender o que aconteceu. Quero contar a vocês uma história que a mãe de uma querida amiga me contou. Isso aconteceu na véspera de Natal. Ela se lembra que, quando era adolescente, era bastante tímida e preferia não sair. Naquele ano, sua família passou a noite de Natal com alguns amigos, mas ela decidiu ficar em casa assistindo a filmes de terror. Isso aconteceu nos anos 80. Ela estava deitada no sofá assistindo a um filme com sua cadelinha Nina dormindo aos seus pés. Fazia bastante frio, então só o nariz dela aparecia entre os cobertores. A árvore de Natal estava atrás dela com as luzes acesas e tinha um típico presépio com um menino Jesus maior do que as outras figuras do presépio. Nancy conta que não estava com sono e esperava que sua família voltasse quando ouviu um barulho no telhado, como se algo tivesse caído. Ela sorriu, zombando, e disse: "Ah, já chegou o Papai Noel." Pensou que certamente eram os gatos dos vizinhos e continuou aproveitando tranquilamente o filme. Porém, logo ouviu barulhos atrás dela, como se alguém estivesse mexendo nas bolas da árvore de Natal. Imediatamente, a cadelinha Nina ficou em alerta e começou a rosnar naquela direção. Nancy começou a sentir medo. Ela olhou e viu que as bolas da árvore estavam balançando, como se algo as tivesse acabado de mexer. Ela tentou pensar que talvez um gato tivesse entrado pela portinhola da Nina procurando comida. Então procurou por toda a casa, mas não encontrou nada. A porta estava bem fechada. De repente ela começou a ouvir passos no telhado e isso a deixou ainda mais nervosa. Ela acendeu todas as luzes da casa e do quintal, mas era só isso que podia fazer. Mais tarde o cansaço a venceu e ela começou a adormecer. De repente sentiu um puxão muito forte no cabelo. Ao passar a mão pela cabeça, percebeu que havia fios de cabelo em sua palma, como se algo tivesse arrancado mechas com o puxão. Ela se levantou imediatamente, gritando o nome da sua cadela. "Nina!" Ela encontrou a pobrezinha escondida debaixo da cama, recusando-se a sair. Nancy, aterrorizada, insistiu para que ela saísse, mas foi então que aconteceu o pior. Ela ouviu uma voz na sala. Era claramente a voz de uma criança pequena. Nesse momento pensou que estava perdendo a sanidade. Foi até a sala e viu tudo tranquilo. As luzes da árvore ainda estavam acesas, mas as bolas ainda balançavam. Quando ela se aproximou da árvore, percebeu algo bem ao lado do menino Jesus no presépio. Havia uma figura deitada junto a ele. Era um homenzinho com rosto de velho que a olhou e disse: "Nancy."
Ela gritou e correu para se trancar no quarto com sua cadelinha, que continuava embaixo da cama. Pouco depois, ouviu alguém batendo à porta. Era a vizinha Juliana, uma senhora amável e carinhosa que morava sozinha. Juliana perguntou se estava tudo bem, e Nancy, ainda chorando e tremendo de medo, contou o que havia acontecido. A vizinha entrou na casa, verificou cada canto e preparou um chá para Nancy. Ela disse que ficaria com ela até sua família voltar. Enquanto estavam juntas, ouviram novamente barulhos no telhado. Nancy pensou que estava imaginando, mas o som continuava. Ela jura, eram como sinos de guizo. Juliana saiu da casa e pediu que ela não se mexesse. Nancy, pela janela, viu a vizinha simplesmente rezar olhando para o telhado. Aos poucos, o barulho desapareceu. Quando seus pais e irmãos mais velhos chegaram, Nina finalmente saiu debaixo da cama, abanando o rabo como se nada tivesse acontecido. Quase todos na família zombaram dela, menos seu pai. Seu pai não zombou dela. Ele, por outro lado, disse: "Eu acredito em você, filha. Eu já o vi no quintal de trás. Nunca pensei que ele pudesse entrar na casa." Apesar do que ele disse soar aterrorizante, essas palavras a tranquilizaram um pouco. Ela soube que não estava louca, mas, claro, agora tinha um medo real de ficar sozinha. Depois daquela noite, eles sempre levavam Nina quando saíam. Nem ela nem seu pai voltaram a ver o homenzinho. E bem, espero que ninguém mais encontre esse estranho duende no Natal, mas por via das dúvidas, verifiquem seus presépios antes de dormir.